Fala rapaziada, beleza? Hoje eu tô trazendo para vocês aqui o meu monitor, o H2523HF da Alienware. E a minha proposta nesse vídeo é mostrar para vocês, falar um pouco sobre a minha experiência com esse monitor e como ele tem me servido nesse 1 ano que eu tô utilizando ele, tá? Vou falar um pouco sobre as qualidades dele, talvez um pouco também sobre os defeitos, que existem defeitos nesse monitor, apesar de ser um monitor top de linha. Claro que não o melhor do mercado, porém um dos. Vamos começar aqui falando sobre ele. Nesse primeiro momento, a gente consegue perceber já de cara esse painel IPS aqui, muito bonito, tá? É um painel que tem uma coloração muito bonita, ele reflete muito bem, ele transmite a coloração viva que as coisas têm. Então a gente pode perceber aqui o azul bem presente, o vermelho. Então são cores bem vivas, é bem saturado. Isso que eu nem configurei ele para o modo de saturação mais alto. Esse aqui é o modo padrão de saturação. E além disso, ele tem esse acabamentozinho aqui fino nas laterais e ele engrossa um pouco aqui na parte inferior. A gente nota esse detalhe aqui escrito em Alienware, aqui bem no epicentro da tela. Cara, uma das maiores qualidades desse monitor aqui é simplesmente o fato dele ter 360 Hz. É uma taxa de atualização muito alta, o monitor ele é muito fluido. Então para você que joga FPS, um Valorant, um CS2, qualquer coisa assim, ele é um monitor que tem uma fluidez muito grande e além disso ele tem uma taxa de resposta baixíssima, são 0,5 milissegundos, coisa que alguns monitores aí um pouco mais baratos já estão começando a entregar, porém, sendo um monitor Alienware de altíssimo nível, realmente, ele tá num outro patamar, assim, sabe? Na caixa ele veio com 2 cabos HDMI e um DisplayPort. Esse é o básico dele. É importante dizer que essa tela aqui é uma tela de 25 polegadas, então ela é bem grande, relativamente grande, né? Ele é perfeito para o FPS, eu acho que um pouco maior do que isso já é exagero. Acredito que 27 polegadas seja aí o limite, mas 25 é perfeito. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é esse acabamento aqui na parte de trás. Ele tem esse gradeado aqui na parte do centro, que é onde a gente coloca o suporte de monitor. Que inclusive o meu suporte de monitor ele tá comigo, porém ele está sendo utilizado para outra coisa nesse momento. Até porque agora eu estou usando esse braço articulado, que eu já fiz um vídeo no canal geral explicando quando eu comprei meu setup, falando um pouco sobre ele e tudo mais. Enfim. É um monitor, na parte traseira aqui ele é muito bonito, né? Ele tem esse detalhe aqui do alienígena aqui na traseira. Aqui são as portas que ele tem. Então a gente tem aqui o da fonte. Aqui mais para dentro a gente tem uma porta USB, outra porta USB, uma HDMI e a DisplayPort, né? A DisplayPort ela fica ali do outro lado. Se eu não me engano são 3 portas de DisplayPort. Então ele tem diversas entradas aqui para a gente conseguir manusear os cabos. É importante dizer também que na base, é que eu não tô com ela aqui para mostrar, mas na base ela tem uma abertura que é tipo uma bolinha que a gente consegue passar cabo por dentro dela, ou seja, não fica essa bagunçona de cabo assim na parte de fora. É muito legal isso. Outro ponto importantíssimo, cara, desse monitor aqui que eu não disse para vocês é isso daqui, olha. Cara, isso daqui é um suporte de fone. Então você não precisa comprar um suporte de fone se você não quiser, porque você simplesmente tem essa barrinha. Então a gente só consegue contrair ela para cá e retrair ela e aí pronto, é só colocar o fone e acabou. Guardou, a gente aciona o botãozinho e ela trava. Não precisa de fazer mais nada. Eu vou mostrar para vocês agora o teste que eu vou fazer aqui no UFO, para vocês terem um pouco de noção a respeito da fluidez desse monitor, como ele se comporta. Galera, olha só o UFO aqui. Aqui em cima, aqui embaixo na realidade são 90 fps, aqui é 180 fps e aqui é 360. Olha só a fluidez disso aqui. Eu não sei se vai ser possível para vocês perceberem a fluidez aqui só nesse teste, mas uma forma de vocês observarem é esse granulado que fica aqui, ó. Vocês estão vendo que existe uma espécie de granulado aqui na imagem, aqui não. Então essa é a fluidez real do monitor. Não tem granulado, não tem ghosting. Na verdade existe o ghosting, mas é muito baixo, tá? É uma das menores taxas de ghosting que tem aí no mercado desse monitor aqui, o H2523HF. Perdendo apenas para os monitores da Zowie, né? Que são aí os tops de linha do mercado, juntamente com alguns da ROG, que é da Asus, né? O Agon também, são monitores realmente de outro patamar. Vou mostrar para vocês agora esse botãozinho aqui, ó, tá vendo? Aqui é onde a gente controla as funções dele, do monitor. E aqui embaixo, eu não comentei, mas existem outras portas aqui USB. Então é muita porta USB que esse monitor aqui tem. Então mostrando para vocês aqui, esse botão ao acioná-lo, a gente começa a ter o acesso ao menu aqui, que é onde a gente vai começar a editar as nossas configurações. Então esse aqui é o modo... os modos predefinidos, né? Então vou clicar aqui nele. Aqui a gente tem diversos modos predefinidos, como por exemplo para FPS, para MOBA, RPG. Então ele dá ali a forma não padrão, né?
Ele dá ali uma solução para você, para o jogo que você quer jogar, mas você pode fazer suas próprias configurações. Aqui é a origem de entrada, então a gente clica aqui e consegue ver as entradas, né, que a gente está utilizando. No caso, estamos usando a DisplayPort. A gente também tem o controle de brilho e contraste. Então aqui a gente tem essa seleção de brilho e contraste. Aqui, no caso, o brilho. E aqui o contraste, a gente consegue mexer nisso daqui da forma que a gente quiser. Ele escurece um pouco o monitor. E aqui reduz o brilho. A gente tem uma função que eu não acho muito útil, mas é o Alien Vision. Na realidade eu nem sei para que serve isso aqui direito. Mas eu sei que se a gente colocar em noite, ele coloca um quadrado aqui meio intangível aqui na frente. No claro, ele deixa o mesmo quadrado, mas ele modifica a coloração. No cromático ele dá essa tonalidade estranha aqui. E na cruz, bom, é essa mira cheatada aqui. A gente também tem essa função que é o estabilizador de escuro. Então aqui a gente consegue definir o nível de escuro, né? Aqui eu deixei no mínimo, que é o 0. E aqui a gente pode aumentar para ter um pouco mais de claridade aí no monitor, como se fosse um brilho, né? Mas ele trabalha diretamente no escuro aí, nas partes pretas aí das cores do monitor. Aqui nesse menuzão geral, a gente tem o nosso modo jogo. Então aqui a gente tem os modos pré-definidos, como eu mostrei para vocês, e o modo que você pode editar. Então aqui a gente edita o modo de aprimoramento de jogo, a gente pode colocar a taxa de quadros, a linha mostrador. Eu não sei ao certo o que isso faz, mas eu deixo no padrão. Aqui o tempo de resposta é muito interessante, que é relacionado ao tempo de resposta máximo do monitor, para a gente estar utilizando aí o máximo dele, ou seja, 0.5 milissegundos. Então a gente deixa aqui no extremo. Aqui eu não mexo e aqui eu também não mexo, nem aqui, então são coisas que a gente não vai usar. Aqui na tela a gente consegue dar o formato da imagem, a nitidez, a gente faz uma modificação aqui geral na parte da tela, né? Tem também o áudio do monitor, ele tá um volume de 50. Para ser bem sincero, eu não sei se esse monitor aqui ele tem áudio, porque eu já testei ele inúmeras vezes, já tentei colocar áudio nele, já vi alguns vídeos no YouTube. Cara, eu acho que ele não tem áudio, tá? Mas enfim, ele tem aqui uma função de volume e de redefinição de áudio. Eu vou mostrar para vocês a minha configuração, que eu deixei salva aqui. A minha configuração, galera, pasmem, é essa daqui. Galera, olha só a tonalidade disso daqui. Aquele modo que a gente estava utilizando, ele estava simplesmente no modo normal. Isso daqui é a saturação máxima do monitor, ou seja, eu estou usando a minha saturação da NVIDIA, da placa de vídeo, no máximo. Agora, olha a saturação do monitor da Alienware. É realmente muito impressionante, cara. Ele ressalta muito as cores vivas, né? No caso vermelho, laranja, até mesmo azul. Realmente fica muito bonito, mas para você que tem um pouco de agonia de coisas muito coloridas, eu não aconselho você colocar elas no máximo. Mas para mim, para jogar um Counter-Strike, alguma coisa assim, tá muito bonito, muito perfeito, cara. E galera, um ponto negativo desse monitor e que eu tive muito problema foi no início, quando eu liguei ele a primeira vez. Então o que acontece? Eu conectei aqui o nosso cabo DisplayPort normal. O que acontecia era que aqui nessa área de trabalho existiam faixas brancas assim passando na tela o tempo inteiro. Inclusive eu cheguei a mandar um ticket para a própria Dell para entender a respeito desse monitor, o porquê que ele estava fazendo isso, como fazia para arrumar, e eu não consegui obter muitas respostas, né? Eles fizeram alguns testes, não deu muito certo. Vi vídeos no YouTube, baixei software do monitor, atualizei e tudo mais e não resolvia. Até que certo dia eu fui, troquei o cabo original e coloquei um cabo paralelo de DisplayPort e simplesmente parou, nunca mais deu problema. Exceto esses dias que eu fui conectar ele de novo e ele deu esse probleminha de novo quando eu fui formatar o computador, né? Então começou as linhas brancas aqui de novo, mas logo sumiu. Eu acredito que seja um problema crônico, porque eu vi diversos vídeos a respeito disso e ninguém conseguindo arrumar, e uns dando uma solução e não dando certo, outros dando outra solução e dando certo para alguns, mas para outros não. Ele é um monitor, apesar de ser muito bom, ele tem esse probleminha de fábrica, que eu já vou adiantar para vocês que é comum isso acontecer caso você tenha comprado o seu monitor hoje ou vá comprar. Eu recomendo para vocês que comprem, porém saibam que pode ser que exista esse problema logo de cara, mas que eu consegui resolver com o tempo, tá? Eu não tô tendo mais esse problema. Eu gravei um pouco da minha gameplay aqui para mostrar para vocês um pouco da fluidez desse monitor. E também essa configuração de ultra saturação, que eu estou combinando ela junto com a saturação do painel da NVIDIA. Então tá duplicada a saturação, eu gosto de jogar assim. Em momento algum eu senti algum tipo de tearing ou ghost por parte do monitor. Eu estava jogando aí aproximadamente a
350 FPS, com quedas para 250, 260, e geralmente quando a gente tem uma queda de FPS muito brusca, obviamente a gente sente aí um travamento específico, né? Até porque o FPS ele precisa acompanhar a taxa de atualização do monitor para ter o máximo de desempenho dele. E muitas vezes isso não ocorre aqui no Counter-Strike 2, justamente por ser um jogo que eu estava jogando com muitas pessoas, um jogo com servidor lotado, onde era impossível manter o FPS 100% estável. Então, por esse motivo, eu acabei não aproveitando 100% do monitor. Porém, existiam alguns momentos em que o FPS batia 400 e eu conseguia sentir o máximo de fluidez que o monitor tinha para oferecer. No geral, esse aqui, cara, é um monitor muito bom. Aproveitei o máximo do desempenho aqui do meu monitor jogando a 360 FPS, um pouco mais. A fluidez dele é realmente impressionante. O único problema dele, na realidade, é o preço, que continua bastante elevado. Tá saindo por 2.799, né, aqui no site da Dell. Mas se a gente garimpar um pouco mais, talvez dê para encontrar um preço um pouco melhor, ou agora aqui na Black Friday, no dia 29. Os preços eles não variaram muito, né? Continuam em 2.799. Na época eu paguei 3.000, se eu não me engano. Desde lá para cá não mudou muito. Mas assim, se você tem um dinheiro para gastar, você quer um monitor bacana, cara, eu recomendo para você, tá? Esse monitor, o H2523HF. Ele é um monitor muito bonito, muito responsivo. É um monitor que, apesar daquele problema crônico de fábrica, ele vai te entregar uma fluidez muito grande, uma taxa de ghosting baixíssima, então é muito difícil a gente ver aquela sombra do boneco conforme ele se movimenta pelo mapa. Então a gente não tem essa sombra, a gente vê o boneco limpinho, indo de um ponto A a um ponto B. Cara, é realmente um monitor muito impressionante. Mas o que deixa ele inviável para algumas pessoas é justamente seu preço elevado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e tamo junto, até a próxima.